Continuando nosso curso de astrologia, nessa aula nós vamos aprender os diversos tipos de mapas que existem para responder perguntas específicas sobre a vida do indivíduo. Vamos aprender também alguns métodos de interpretação que eu não disse a vocês em aulas passadas, porque eles são um pouco mais complexos, tá? Então, dito isso, vamos para a aula. Então, o primeiro mapa que existe na astrologia é o mapa natal, um mapa astral, né, cuja função dele é examinar a jornada da alma no mundo físico, tá? Então, essa é a principal lição desse mapa. Nós temos aqui o mapa persona, cuja função é examinar a personalidade de uma pessoa. Perceba, portanto, que se a gente quiser analisar a personalidade de alguém, a gente não analisa pelo mapa astral, mas sim pelo mapa persona. Nós temos também o mapa de sinastria, cuja função é examinar a compatibilidade entre duas pessoas, ou entre dois indivíduos, ou dois objetos, um indivíduo com objeto, enfim. Nós também temos o mapa composto, que é a mesma coisa praticamente, tá? Mas aqui há uma diferença desse mapa para a sinastria, é que na sinastria os mapas eles são sobrepostos. No mapa composto, pega-se dois mapas e funde-se e dá resultado a um terceiro mapa. Nós temos aí também o mapa dracônico, cuja função é examinar a vida passada de uma pessoa. Temos o retorno solar, cuja função é examinar determinado ano de alguém. Os eventos que podem ocorrer ou que já ocorreram em determinado ano. Temos o espaço local, o local space, cuja função é examinar as melhores direções para se mudar ou viajar. Temos aí os mapas harmônicos, cuja função é examinar a ressonância com uma determinada energia. Então, são esses os tipos de mapas que existem, tá? Cabe a vocês, astrólogos, a utilizarem os mapas corretos para examinar questões específicas, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver cada um desses mapas mais aprofundado. Vamos ver aqui, então, alguns métodos de interpretação que eu não disse a vocês nas outras aulas, tá? Mas agora peço que prestem atenção. Então, vamos começar aqui com a interpretação das casas e dos planetas. A gente nasce e a gente recebe um corpo. Esse corpo é representado pela primeira casa. Mas aí, a evolução da nossa vida, ela pode ser lida no sentido horário, como se fosse um relógio mesmo, né? Como se o mapa astral fosse um relógio mesmo. Então vocês veem aqui no sentido que dá a seta roxa. Já os planetas, eles operam no sentido inverso. E o porquê disso? Porque a função do planeta é fazer com que a gente se questione a nós mesmos, né? Que a gente nos questione. Por isso que eles rodam no sentido contrário. Porque são eles os responsáveis por emanar as energias, tá? Que vão fazer com que a gente atraia determinadas situações na nossa vida. Situações essas que servem como uma grande lição para a gente, né? Então, por isso que os planetas eles giram no sentido anti-horário. Isso é evidenciado nessa imagem aqui, que eu retirei de um livro, tá? Onde a gente tem aqui um arco maior, né? Que ele, olha aqui a seta, ó, percebam aqui na seta, ó, para onde que ela está indo, ó. Ela está vindo aqui nessa direção, sentido horário. Mas existe um segundo ciclo que ele roda aqui no sentido anti-horário, tá? Então tá aí a imagem para vocês.
Percebam também que, teoricamente, basicamente a gente pode dizer que a cada 7 anos, né, a gente vai de uma casa para outra. Então, a gente vai, até os 7 anos, a gente vai experimentar a energia da casa 12, depois dos 7 até os 14 anos, a energia da casa 11 e assim sucessivamente, tá? É um cálculo aproximado. Em aulas futuras, a gente vai aprender a, de fato, detalhar melhor esses períodos. Vamos falar também aqui um conceito interessante que é o de casas de direções, tá? Então, no mapa ocidental, caso vocês precisem utilizar essa informação na análise de vocês, tá? É o seguinte, o norte ele é representado pela primeira casa, o leste pela 10ª casa, o descendente representa o sul, e o oeste representa aí, está ligado aí à 4ª casa. Isso no mapa ocidental de alguém que nasceu nessa região aqui, né, Brasil, Estados Unidos, né, antes de chegar no meridiano de Greenwich. Depois do meridiano de Greenwich, o mapa já se torna oriental, aí acontece uma inversão aqui, tá? Onde o leste se inverte com o oeste. Esse conceito ele é importante por vários motivos, né? Principalmente quando a gente pega casos em que uma pessoa está pretendendo se mudar, ou então que ela já está numa cidade, mas ela quer saber qual que é a melhor direção para ela. Rapidamente a gente pode responder essa informação olhando esses conceitos. Outro conceito importante que eu quero falar para vocês é o do eixo nodal. Então aí, do eixo, a gente viu, né, que os planetas eles giram no sentido anti-horário. Então observem aí, ó, que do nodo norte ou do nodo sul para frente, no sentido aí de rotação dos planetas, representa coisas que a gente não tem controle, que a gente não controla. Não tem controle nenhum sobre esses assuntos aí. Já do nodo norte para frente, mostra os assuntos que a gente tem controle. E um conceito importante também, que pode ser útil para vocês nas suas análises, é a gente observar quão bem estruturada é a família do indivíduo. Então, no meu caso aqui, deixa eu voltar aqui. Quero mostrar que é verdade que não vai. Mas observem que a gente tem ali o nó do sul, de um lado está a lua, do outro lado ali está o sol. Então embora ele esteja tampado ali pela seta, né? Percebam que eles estão em regiões diferentes, né? Então isso mostra uma família desestruturada. Só que às vezes essa desestruturação não é necessariamente no sentido financeiro, econômico, mas sim no sentido emocional, tá? Então também é uma dica aí para vocês, tá? Que eu peço que vocês tenham atenção quanto a isso ao analisar os mapas que vocês pegam aí pela frente, tá? E por hora é isto. A aula de hoje bem curtinha. Nos vemos nos próximos vídeos.